Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre classificação de crimes. E a primeira classificação que a gente vai falar é a classificação de crimes comuns, próprios e de mão própria. Mas antes de falar dessa classificação, a gente precisa lembrar que quando a gente se refere a esse assunto, existem dois tipos de classificação. A primeira delas é a classificação legal. Essa classificação legal é chamada de rubrica marginal ou nomen iuris. Nada mais é do que o nome de cada um dos crimes que estão no nosso Código Penal e na nossa legislação extravagante. Se a gente for lá no nosso Código Penal, no artigo 121, tem lá, matar alguém, pena, reclusão de tanto a tanto. E aí, em cima dessa descrição, nós temos um nome, homicídio. Esse nome, homicídio, é a classificação legal daquele tipo penal, é a rubrica marginal daquele tipo penal, é o nomen iuris daquele tipo penal. Essa classificação legal não se confunde com a classificação doutrinária, que é a classificação realizada pela doutrina para facilitar a compreensão dos tipos penais. E essa classificação doutrinária que a gente passa a analisar a partir de agora. Como eu disse, a primeira classificação que a gente vai analisar é a classificação que diferencia os crimes em comuns, próprios ou de mão própria. Crimes comuns são aqueles crimes que podem ser praticados por qualquer pessoa, que não exigem nenhuma qualidade especial, nenhuma característica especial do sujeito ativo, nenhuma característica especial do autor do crime. Como exemplo disso, nós temos o crime de homicídio, que está no artigo 121 do Código Penal, como eu disse agora mesmo. Matar alguém. Qualquer pessoa pode ser autora, pode ser sujeito ativo do crime de homicídio. Por isso, como eu não exijo nenhuma qualidade especial do sujeito ativo, esse crime é classificado como crime comum. A gente só precisa lembrar que isso que a gente disse agora se refere ao crime comum em relação ao sujeito ativo, ao autor do crime. A gente pode classificar o crime como comum também em relação à vítima, ao sujeito passivo. E aí, o crime é comum em relação ao sujeito passivo quando eu também não exijo nenhuma qualidade especial da vítima. E aí, como exemplo, a gente também tem o crime de homicídio. Qualquer pessoa pode ser vítima do crime de homicídio, não se exigindo nenhuma qualidade especial para ser essa vítima. Isso vai ficar mais claro quando a gente estudar agora os crimes próprios ou especiais. No crime próprio ou no crime especial, quando a gente está falando de crime próprio em relação ao sujeito ativo, eu exijo uma qualidade especial, uma característica especial do sujeito ativo. Só o sujeito ativo que tem essa característica especial é que pode praticar esse crime. Por exemplo, o crime de infanticídio, previsto no artigo 123. Olha o que diz a redação. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Quem pode praticar esse crime é só a mãe em relação ao próprio filho. E aí a gente pode dizer que esse crime também é um crime próprio em relação ao sujeito passivo, porque só pode ser vítima desse crime este filho que teve a sua vida eliminada pela própria mãe. Então, crime próprio ou crime especial é aquele em que eu exijo uma qualidade especial do sujeito ativo ou do sujeito passivo. Exemplo desses crimes também são os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, previstos lá a partir do artigo 312 do Código Penal. Ali, para que se pratique o crime, o sujeito ativo precisa ser funcionário público. É uma qualidade especial que o tipo penal exige e, por isso, o crime é classificado como crime próprio. Além disso, pessoal, nós temos os crimes de mão própria, de atuação pessoal ou de conduta infungível. Nesses crimes, é só uma pessoa determinada que pode praticar a conduta. Eu exijo uma situação específica, eu preciso de uma situação especial e só aquela pessoa consegue praticar este crime. Eu não consigo, a princípio, ter coautores. O exemplo disso é o crime de falso testemunho. Artigo 342 do Código Penal. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Olha só, pessoal, a testemunha que vai a juízo e presta uma afirmação falsa
Só ela pode praticar esse crime. Não tem como ninguém praticar esse crime com ela. Por isso, a gente chama esse crime de mão própria, porque só aquela pessoa pode praticar esse crime. Olha só, nos crimes de mão própria, não se admite coautoria. Não tem como alguém praticar o crime junto ou com essa pessoa. Mas eu admito participação. Ou seja, um terceiro pode instigar, induzir ou auxiliar essa testemunha a mentir em juízo. Por exemplo, o advogado pode orientar a testemunha a mentir em juízo. E aí eu teria como autor a própria testemunha e como partícipe o advogado. Ao contrário dos crimes próprios. Nos crimes próprios, apesar de eu exigir uma qualidade especial do sujeito ativo, admite-se a coautoria. Então, se alguém ajuda efetivamente aquela mãe a matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal, a mãe, se a enfermeira, por exemplo, ajuda essa mãe a matar o próprio filho, logo após o parto sob a influência do estado puerperal, ela também responderá por infanticídio. Do mesmo modo, nos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, se alguém ajuda efetivamente esse funcionário público, vai lá e pratica o crime junto com ele, ele também vai responder pelo mesmo crime. Então, olha só, crime comum, não se exige nenhuma qualidade especial nem do sujeito ativo nem do sujeito passivo. Crime próprio, eu exijo uma qualidade especial ou do sujeito ativo ou do sujeito passivo. Crime de mão própria só pode ser praticado por uma pessoa determinada. Crime comum e crime próprio, admite-se coautoria e participação. Crime de mão própria não se admite coautoria, mas tão somente a participação. É isso aí, pessoal. Até a próxima.